Fala galera, tudo na boa? Eu sou Bruno Vaz. Mas antes de começar, eu quero deixar um recado importante para vocês. Caso você não esteja inscrito ainda, para você se inscrever, assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. E também para você compartilhar com aquele seu amigo fotógrafo, sua amiga fotógrafa que gosta de fotografia, que gosta de edição de imagens. E também deixar aquele like para entender que você está curtindo os vídeos aqui, beleza? Galera, a cor é um elemento muito importante na sua fotografia. Eu particularmente, eu adoro manipular as cores das fotos, porque só tem benefícios quando você adiciona a cor, a gente chama de colorização, que é quando você manipula essas cores nas fotos. Já que as cores elas têm um papel muito importante que é transmitir sensações, transmitir emoções, né? Acaba aí mexendo com o emocional de quem está vendo a foto, mesmo que seja inconscientemente. E claro, essa foto ela fica mais bonita, você tem mais destaque e você acaba tendo o seu trabalho mais valorizado. E é por isso que eu separei 3 camadas de ajustes muito poderosas que eu utilizo no meu dia a dia e que faz toda a diferença. Então chega de conversa e bora lá pro Photoshop. Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o Photoshop trabalha no sistema RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. A interação dessas cores aqui que a gente chama de cores aditivas, porque elas são formadas por pixel e as luzes somadas geram novas cores. Olha só que massa! Isso aqui é muito importante vocês aprenderem, porque isso aqui dá a base de todas as ferramentas que a gente vai utilizar mais para frente. Então vou selecionar aqui os três círculos que eu criei e vou mudar a mesclagem aqui para clarear. Olha só que incrível que acontece. Agora nós temos 3 novas cores, que é o ciano, o amarelo e o magenta. E aqui no centro nós temos a taxa de luminosidade no máximo, que é o branco, que não é uma cor, eu vou explicar mais tarde para vocês. Então olha só que incrível, a gente conseguiu simplesmente mesclando aqui, mostrando na prática como que as cores funcionam dentro do Photoshop. E tem mais. E o mais legal é o seguinte, essas aqui são cores opostas. Então o oposto do azul aqui é o amarelo, o oposto do vermelho é o ciano e por fim, o oposto do verde é o magenta, ou seja, são cores complementares e a gente vai utilizar muito isso na hora de fazer a parte de colorização. Interagindo com todos esses caras aqui, nós temos a luminosidade. A luminosidade nada mais é do que esse degradê que eu criei aqui. Do lado esquerdo nós temos as sombras, ou seja, tudo que tem sombra na sua imagem, ele vai estar do lado aí esquerdo do espectro aí de luminosidade, dentro desse degradê aí. Já os brilhos eles ficam do lado direito, ou seja, no outro extremo. Tudo que é brilho, tudo que é luz alta, ele vai estar lá do lado direito. Isso aqui a gente encontra também no histograma. E aqui no centro nós temos os tons médios, que nada mais é do que a luminosidade aí geral da nossa imagem. Geralmente quando você faz a fotometria correta, a luminosidade fica aí nos tons médios, ou seja, tudo que a gente enxerga na foto com a luminosidade equilibrada é relativo aos tons médios. Eu até deixei marcado aqui, porque os extremos, tanto as sombras quanto os brilhos, geralmente eles estão em menos quantidade na nossa imagem. Se tiver muita sombra é porque a tua foto está bem escura, se tiver muito brilho é porque a tua foto está mais estourada ou tem muita luz ali na sua foto. E esses dois caras aqui, eles interagem juntos num sistema aí que é o sistema RGB. Eu vou mostrar para vocês como que é essa interação aqui do RGB na prática. Eu criei aqui uma camada de ajuste de matiz e saturação e você vai ver que a luminosidade interagindo com as cores. Olha só, tem essa barra aqui, ó, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Então o que acontece? Se eu adiciono mais branco, as nossas cores elas ficam aí mais lavadas, né? Elas ficam com adição aí de mais luz. E se eu fizer o contrário, as cores vão ficando mais opacas até o ponto delas sumirem, ou seja, eu tirei essa luminosidade da interação das cores. Nós também temos aqui a saturação. Como eu estou trabalhando com cores primárias, se eu adicionar mais saturação não vai acontecer nada, porque elas já estão na sua capacidade máxima, digamos assim, de cor, elas já são cores puras, cores primárias, mas se eu remover a saturação, olha só o que acontece, as cores elas ficam dessaturadas, ou seja, eu adiciono mais cinza nas cores. Então é por isso ali que a gente consegue esse efeito de saturar ou dessaturar a imagem. E aqui a matiz nada mais é do que as cores, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Vou mostrar para vocês agora na prática, na próxima janela ali, como essas ferramentas elas interagem com esse conceito aí do RGB, que é muito importante você entender o funcionamento. Então beleza, agora eu vou criar 3 camadas de ajuste muito poderosas, que a primeira é a camada de curva. É só você vir aqui na lista aqui embaixo, vir aqui em curvas
Beleza, adicionei curva. A próxima é matiz saturação, fica aqui nesse meio aqui, ó. Vamos adicionar matiz saturação. E por final eu vou colocar o equilíbrio de cores para finalizar esse trio aqui, esse trio muito poderoso que eu consigo fazer praticamente tudo na questão de colorização. Eu vou fechar esses ajustes aqui e vou começar com curvas. Então olha só, o funcionamento de curvas é bem simples, olha só que massa. Aqui você vê que tem aquela mesma barra de luminosidade que eu expliquei aqui, ó, anteriormente, e ela fica aqui embaixo. Do lado esquerdo ficam os tons, ficam as sombras, o meio aqui os tons médios e do lado direito os brilhos, as altas luzes, e essa barra aqui também ela fica verticalmente. E é bem massa o esquema da curva, porque é só você clicar nesses pontinhos e você já consegue, olha só, modificar só essa área aqui da luminosidade da sua foto. E você vê que tem umas montanhas aqui. Essas montanhas aqui, elas não estão por acaso, elas são o gráfico, o histograma, que é nada mais é do que o gráfico de taxa de luminosidade e de cor com a sua foto. Então quando a gente deixa aqui em RGB, eu estou trabalhando tanto com a luminosidade quanto com as cores. Ó. Eu vou adicionar a clássica curva em S, que é basicamente eu dar um clique aqui embaixo, ó, nas sombras, eu já adiciono um pouco mais de contraste e subo um pouquinho aqui os brilhos. Então aqui eu já adiciono um pouco de contraste. E o mais legal da curva é que você pode entrar no menu aqui e trabalhar canal por canal. Então eu vou começar com o azul. E o azul aqui ele é muito interessante porque o que acontece? O funcionamento é o mesmo, né? A linha. Mas se eu puxar aqui os tons médios, fica amarelo. Aí você pode estar se perguntando, por que fica amarelo? Porque eu estou trabalhando com as cores opostas, olha só. Lembra bem, o ao contrário aqui do azul é o amarelo. E isso se aplica para todas as imagens. Então, o legal aqui de fazer a colorização no azul é que eu posso abaixar um pouquinho aqui, ó, as altas luzes e colorir só as altas luzes, ó. Dá um tonzinho mais amarelo para a pele da modelo. Você vê que as nuvens ficaram mais amarelas aqui também. Posso puxar um pouquinho e se eu quiser eu posso subir aqui embaixo. Olha só, deixar um pouquinho mais azul. Vou dar um zoom aqui. Eu já consegui uma leve colorização. Agora eu vou no próximo canal. Eu vou no canal do vermelho. Eu vou pular o verde aqui por enquanto. O vermelho é a mesma coisa. Ó. Se eu esticar aqui, ó, essa linha aqui dos tons médios, vai ficar vermelho na parte de cima. Mas a parte de baixo ele vai para o ciano, porque é a cor complementar, o vermelho e o ciano. Então sempre vai seguir essa lógica. Vou voltar aqui para o vermelho. Estou mostrando aqui só para questão de curiosidade. Mas aqui eu vou adicionar só um pouquinho de vermelho para deixar a foto um pouquinho mais quente. Ou seja, eu estou misturando agora o vermelho com o amarelo que eu coloquei aqui, ó. Olha só que massa, já consigo fazer uma colorização, deixar a pele dela um pouco mais bronzeada e deixar tudo com um ar um pouco mais, digamos aí, tropical. O verde é o mesmo esquema, se eu erguer aqui vai ficar tudo verde e se eu abaixar aqui vai ficar o magenta, novamente, que é a cor aqui complementar, o verde e o magenta. Então, olha só que massa. E aqui você tem que utilizar mesmo o teu bom senso para você fazer uma boa colorização. Aqui eu vou deletar esse ponto aqui mesmo e vou abaixar, levantar só um pouquinho aqui do verde, ó, só para dar uma colorização bem sutil. E tá pronto. Aqui eu já consegui, e olha só que massa, aqui eu já consegui deixar a foto com um pouquinho mais de cor, com um pouquinho mais de personalidade, simplesmente utilizando a curva. Então você vê o gráfico final como que fica com os canais aqui que eu acabei mexendo, fica essa curva muito louca aqui, mas é bem assim que funciona. A próxima é matiz e saturação. Eu já dei uma palhinha ali na matiz e saturação na outra tela, mas basicamente a matiz aqui se refere à cor, né? Poderia estar escrito cor aqui que daria na mesma. E aqui eu consigo manipular as cores, olha só. E se engana que eu estou adicionando o verde, que eu estou sempre adicionando a cor complementar, e a cor complementar fica aqui embaixo, olha só, a cor oposta. Então eu estou adicionando azul, mas na verdade aqui eu estou indo para o amarelo, só você ver o resultado aqui na tela. E você sempre tem que ter uma estratégia em mente para você não ficar perdido. Então aqui no caso eu quero deixar as cores mais saturadas do fundo. Então eu vou zerar aqui e vou adicionar mais saturação. Lembrando que mais saturação estou deixando a cor mais pura, ou seja, mais próxima das cores primárias. Se eu fizer isso aqui vai ficar, né, fica até feio porque eu adicionei muita saturação. Então adicionei só um pouquinho aqui. A luminosidade ela também funciona, mas aqui eu não vou utilizar porque eu quero só deixar mais saturado o fundo.
tome cuidado para não deixar muito exagerado. E também vou puxar um pouquinho aqui, ó, deixar um pouco mais quente, ó, você vê que o amarelo aqui ficou mais laranjado. E tá ótimo. Aí você se pergunta, pô Bruno, mas a pele da modelo ficou zoada. Sim, ficou zoada, mas eu vou criar uma máscara. Vou clicar aqui em plano de fundo, vou vir em selecionar, vou vir aqui em assunto e vou deixar o Photoshop selecionar automaticamente. Beleza, ele fez a seleção aqui, não ficou 100%, mas eu vou clicar aqui na máscara, eu vou deixar em preto e vou apertar Delete. Beleza, já consegui agora separar o fundo da modelo, já consigo agora controlar melhor a minha saturação, vou até diminuir um pouco aqui, ficou muito forte. E vou consertar esse restinho da máscara aqui utilizando o pincel, apertando a letra B. Vou deixar o pincel maior, vou deixar o fluxo em 100%. Vou dar um zoom aqui, ó. E vou simplesmente apagando aqui, ó. Aliás, eu vou arrumando aqui, ó, simplesmente com o pincel. E tá ótimo. Claro que você pode fazer isso com mais calma, mas olha só a diferença já que eu consegui já adicionar com 2 camadas. E por fim, vou adicionar o equilíbrio de cores, vou dar 2 cliques. E o equilíbrio de cores ele é muito massa porque você já consegue ver o RGB aqui e também o ciano, o magenta e o amarelo, que são aí que eu falei as cores opostas. Então ele já está aqui, ó, presente, é bem visual, é bem fácil de entender. Mas o equilíbrio de cores ele trabalha de um jeito um pouco diferente, ele trabalha diretamente aqui na luminosidade. Então temos os tons médios, os realces e as sombras, e você trabalha com esses 3 caras aqui em separado, né? Então lembre bem, né? As sombras ficam do lado esquerdo, os tons médios no meio e os brilhos aqui do outro extremo no lado direito. Então aqui eu vou começar sempre com os tons médios e vou, digamos aí, deixar a foto um pouquinho mais amarela. Então vou adicionar um pouquinho mais de amarelo, ó, você vê que ele vai estar colorizando toda a imagem. E aqui eu vou adicionar um pouquinho mais de azul. Acho que ficou legal assim, o céu ele ganhou um pouquinho mais de cor. E vou agora em realces e vou adicionar um pouquinho mais de amarelo no realce. Eu sou o cara que gosta de fotos quentes, eu não sou o cara das fotos frias não. E vou vir agora aqui em sombras e vou trabalhar só na sombra. A sombra eu posso adicionar bastante se eu quiser, mas aqui o esquema é sempre ser sutil. Você vai, ó, adicionar um pouquinho de ciano e um pouquinho de azul. Volta aqui novamente em realces, vou deixar um pouquinho mais. E galera, olha só a diferença entre o antes e o depois com essas 3 poderosas camadas de ajustes. Esse trio aqui, ele é um trio muito foda, olha só. Esse aqui é o antes e agora o depois com as 3 camadinhas de ajustes. Lembrando que o ajuste a gente pode sempre estar reeditando aqui, só dar 2 cliques. Se achar que está muito forte, está muito fraco, eu posso adicionar mais saturação aqui no caso mais saturação, eu posso arrumar aqui o equilíbrio de cores, posso voltar um pouco, ó, posso fazer várias combinações de cores só com esses 3 caras aqui. Então por isso que eu disse que esses 3 ajustes eles são muito poderosos, porque trabalhando juntos você consegue uma colorização profissional. Galera, esse aqui é o antes e agora o depois com esse trio. Esse trio é muito foda, eu sempre utilizo nas minhas fotos. E olha só a riqueza que eu consegui de cores, tanto no fundo quanto na modelo. Eu consegui aí simplesmente utilizando 3 camadas de ajustes. Ainda mais quando você entende o conceito, o funcionamento, você consegue fazer muita coisa. Galera, vocês viram que poderoso que é a combinação desses 3 ajustes. A foto ela se transformou, ela ganhou muito mais destaque e ficou muito mais bonita. Para dicas rápidas como essa, eu tô sempre postando aqui no meu canal. Então faz todo aquele rolê lá que você já sabe, se inscreve, manda para um amigo, deixa o like para entender que você está curtindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!